pessoal, tudo bem? Aqui é o Wagner Gundim e no vídeo de hoje eu vou dar sequência à nova playlist que foi inaugurada no canal. Afinal, como é que a gente faz um trabalho de conclusão de curso? Então, no vídeo anterior, eu falei com vocês a respeito da definição do ponto de partida, né? Afinal, como escolher o tema do TCC, qual é o caminho para se escolher um bom tema de TCC e assim por diante. A ideia é que no vídeo de hoje eu fale para vocês sobre uma outra temática extremamente importante quando se fala sobre TCC, que é como eu escrevo o meu projeto de pesquisa. Então a ideia do vídeo de hoje é tentar falar para vocês sobre o que é um projeto de pesquisa, quais são os elementos obrigatórios de um projeto de pesquisa e, no finalzinho, um bônus para todos vocês que estão aí acompanhando o canal. Eu estou disponibilizando aqui no final do vídeo um modelo de projeto de pesquisa explicando pontualmente cada um dos tópicos que compõem esse elemento obrigatório. Então, antes de começar, não se esqueçam de se inscrever no canal, de ativar as notificações e de compartilhar o vídeo. Roda a vinheta, produção! Bom, no vídeo passado eu falei para vocês sobre a importância de se definir o tema do trabalho de conclusão de curso. E mais do que isso, se definir o tema do trabalho de conclusão de curso com antecedência. Afinal, o primeiro erro de muitos alunos é deixar para pensar no tema do TCC no início do semestre em que eles vão ter a disciplina de trabalho de conclusão de curso, o que acaba atrasando todo o planejamento do trabalho e, mais do que isso, colocando vocês numa dúvida cruel. Afinal, como é que eu vou definir o meu trabalho de conclusão de curso no decorrer do semestre com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo? Bom, essas coisas já foram explicadas no vídeo anterior. A ideia do vídeo de hoje é tentar explicar para vocês o que é o chamado projeto de pesquisa ou projeto de TCC no nosso caso. Primeira coisa importante, todo trabalho acadêmico, todo trabalho científico, ele precisa de um esboço, tá? Da definição de alguns elementos obrigatórios e principais. No caso do trabalho de conclusão de curso, assim como é no caso da dissertação de mestrado ou da tese de doutorado, não poderia ser diferente. Então, o que se exige antes de se começar de fato a escrever o trabalho de conclusão de curso? A elaboração do que se chama de projeto de TCC. Então, a maior parte das instituições de ensino acaba dividindo a disciplina de TCC em 2 semestres. No primeiro semestre, os alunos ficam responsáveis pela elaboração do chamado projeto de pesquisa ou o projeto de TCC. Afinal, antes de começar a escrever o TCC, vocês precisam saber como é que se escreve um TCC, quais são os elementos obrigatórios de um TCC. E daí a importância de se ter um projeto de TCC. Então, o primeiro semestre dessa disciplina, geralmente, ele é focado única e exclusivamente nas regras para se elaborar o projeto de TCC. E não se enganem, tem muita gente que acha que a elaboração do projeto de TCC ou dos elementos que constam no TCC é uma bobagem, porque o que importa de fato é escrever o TCC que vai ser posteriormente apresentado e eventualmente aprovado. Isso é um erro crasso. Por quê? Porque o projeto de TCC é a base de toda a pesquisa. Então, quando vocês têm um projeto de TCC sólido, bem escrito, com boas referências, as chances de que o trabalho de conclusão de curso de vocês seja um trabalho excelente é muito maior. Mas, afinal, o que é esse projeto de TCC ou como é que eu faço o projeto de TCC? O projeto de TCC em si, ele tem alguns elementos obrigatórios. E esses elementos são obrigatórios porque eles são pontos de partida para questões muito específicas do trabalho de conclusão de curso. Um desses pontos ou desses tópicos obrigatórios nós vimos na semana passada, no vídeo passado, quando eu falei sobre a questão do tema, ou seja, do título. Então, o primeiro elemento do projeto de TCC é a definição de um título provisório. E é de fato provisório, porque o título do trabalho, geralmente, ele é mudado até pouco antes do depósito do trabalho. Então é muito comum o título sofrer ajustes no decorrer do trabalho. Agora, o que vocês precisam fazer com antecedência e com muita pesquisa é saber definir bem o tema do trabalho, é saber definir bem o título do trabalho. Porque o título do trabalho de vocês precisa refletir
obrigatoriamente num elemento obrigatório do TCC, que é o chamado problema de pesquisa. Ou seja, vocês não podem ter um trabalho de conclusão de curso que tenha um tema extremamente genérico. Por exemplo, eu não posso escrever um TCC chamado A Desconsideração da Personalidade Jurídica. Ponto. Por que não? Primeiro, porque pelo título do trabalho vocês estão apresentando um trabalho meramente descritivo. Segundo, o que da desconsideração da personalidade jurídica que vocês vão abordar? Porque é impossível, num trabalho de conclusão de curso, escrever um tratado sobre desconsideração da personalidade jurídica. O tema de vocês, como eu disse no vídeo passado, ele não pode ser um manual. Ele não pode ser um simples copiar e colar daquilo que outras pessoas já escreveram. O trabalho precisa ter um conteúdo científico. Ele precisa representar uma pesquisa. Então, o tema de vocês, ele precisa ser delimitado. Por exemplo, eu posso falar sobre a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica inversa no caso de fraude trabalhista. Ponto. Ou 2 pontos. Uma análise da jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Vocês conseguem perceber a diferença dos 2 temas que eu apresentei? No primeiro tema, eu tenho algo extremamente genérico, que não apresenta um problema de pesquisa e que apresenta apenas e tão somente um trabalho descritivo. No segundo tópico, que é a definição do título provisório, eu tenho a definição de um problema de pesquisa, ou pelo menos um direcionamento para o leitor de qual é o objeto da minha pesquisa, de qual é o tema da minha pesquisa e qual é a abordagem que eu vou dar na minha pesquisa. E outra coisa extremamente importante e que vocês precisam ficar atentos é que o título do trabalho de vocês faz uma promessa para o leitor. É a primeira coisa que aparece quando alguém pega o trabalho de vocês, ele vai ler o título do trabalho, ele vai ler a temática que está sendo discutida. Imagina vocês na graduação indo para uma banca de TCC com professores doutores, que geralmente são ou mestres ou doutores, ou seja, pessoas que estudam e que pesquisam há muito tempo, e vocês propõem para eles fazerem um trabalho sobre desconsideração da personalidade jurídica. E vocês escrevem um trabalho de 30 ou 40 páginas. Ó, primeiro, se vocês colocam lá no título desconsideração da personalidade jurídica, apenas e tão somente, o que vocês vão permitir que a banca faça? Pergunte para vocês sobre qualquer coisa da desconsideração da personalidade jurídica. Então, se o examinador, por exemplo, falar, então me explica como é que surgiu a desconsideração da personalidade jurídica. Você, pelo tema do seu TCC, você vai ter que explicar. Me diz como é aplicada a teoria da desconsideração da personalidade jurídica na França. Em tese, você vai ter que responder. Agora, quando você faz uma delimitação do tema e fala que o seu objeto de pesquisa é falar sobre a desconsideração da personalidade jurídica inversa no âmbito das relações trabalhistas, quando existe a ocorrência de fraude, por exemplo, você está delimitando o seu trabalho. Então, se o examinador perguntar como é aplicada a teoria da desconsideração da personalidade jurídica na França, você vai simplesmente falar que você agradece a pergunta, que acha que é uma pergunta pertinente, mas que esse não foi o objeto do seu trabalho, conforme consta no problema de pesquisa, no título provisório e nos outros elementos do trabalho científico. Né? Então, esses elementos eles são essenciais. Então, é importante que vocês consigam entender como é que funciona o projeto de pesquisa, para que depois de concluir o projeto de pesquisa, vocês comecem de fato a escrever o TCC. Então, o projeto de pesquisa ele é um esqueleto, ele é um esboço do trabalho de conclusão de curso de vocês. E quando vocês conseguem concluir um projeto de TCC de forma satisfatória, a escrita do TCC fica mais fácil. Vou dar um exemplo. Eu estou disponibilizando aqui, como eu disse para vocês, um modelo de projeto de pesquisa e vou, inclusive, gravar vídeos falando o que é o problema, o que são as hipóteses, o que é metodologia, o que é referencial bibliográfico, referencial teórico, ou seja, eu vou explicar em outros vídeos todos os tópicos do projeto de pesquisa. Mas o que eu quero que vocês entendam é que o projeto de pesquisa é muito importante. Então, por exemplo, eu tenho o título provisório, depois eu tenho o problema de pesquisa, que é o objeto do meu trabalho, que é a pergunta que eu vou tentar responder com a minha pesquisa. Depois eu tenho as hipóteses de pesquisa, que são a forma em que eu respondo a pergunta que foi feita no trabalho. Depois eu tenho os objetivos gerais e específicos, que servem para delimitar e afunilar o meu trabalho. Depois eu tenho a metodologia de pesquisa que foi empreendida, ou seja, qual foi o caminho percorrido pelo meu trabalho para que cientificamente eu chegue àquelas conclusões, porque eu disse para vocês na aula passada, TCC não é opinião,
TCC precisa de um método e o método que vocês usaram precisa ser claro para que quem ler o trabalho de vocês possa chegar a conclusões parecidas ou pelo menos saber qual foi o caminho que vocês usaram para chegar àquela conclusão. Né? Porque vocês não podem usar lá e falar, é assim porque eu quis. Não, é assim porque existia um método, porque existia o método dedutivo, o indutivo, né? o método dialético, enfim, não importa. Né? Isso a gente vai discutir depois, mas vocês precisam ter essas bases bem fixadas. Né? Então, sem um projeto de TCC muito bem trabalhado, as chances de vocês sofrerem muito para escrever o trabalho são muito maiores. Então, para vocês que estão vendo esse vídeo, que vão pegar esse modelo de projeto de pesquisa, eu espero que sirva de alguma coisa e que vocês consigam efetivamente começar aí a colocar o pé na pesquisa. Mais uma vez, obrigado. Espero que o vídeo tenha sido claro. Quaisquer dúvidas é só escrever aqui nos comentários e o link, pela terceira vez, vai estar disponível aqui na descrição do vídeo. Até breve com o nosso próximo vídeo sobre o que é o problema de pesquisa e quais são ou o que são as hipóteses de pesquisa. Até mais!